Nesse vídeo eu vou te ensinar como montar a sua carteira de fundos imobiliários com apenas R$1.000. E eu separei em 3 partes para ficar mais fácil para você compreender. Na primeira, eu te explico o erro que a maioria das pessoas e eventualmente você também comete quando vai selecionar fundos imobiliários. Na segunda parte, eu te explico os tipos de fundos imobiliários que você precisa ter em sua carteira de FIIs. E na terceira parte, eu vou te mostrar como você coloca tudo isso junto em uma carteira de investimentos mais robusta e completa. Então, bora pra vinheta. Eu sou Ricardo Figueiredo, analista de fundos imobiliários, professor na Finclass, e nesta primeira parte, como eu combinei contigo, eu vou te mostrar por que você precisa de fundos imobiliários e os erros que as pessoas cometem na hora de selecionar, o principal erro que as pessoas cometem na hora de selecionar FIIs para carteira. Fundos imobiliários, parte essencial em toda boa carteira de investimentos. Fundo imobiliário vai permitir que você invista nos melhores imóveis comerciais do país, shopping centers, condomínios logísticos, escritórios, hospitais, agências bancárias, universidades e por aí vai. Tudo isso de maneira diversificada, então você não vai ser sócio de um único imóvel, mas sim de um conjunto de imóveis, com diversos locatários, diminuindo aí bastante o seu risco, porque você tem vários entes pagando aluguel para você e recebendo rendimentos recorrentes. Todo mês ali, aquele fluxo de dividendos caindo na sua conta, uma beleza, não é? E no atual cenário, observe este gráfico que eu preparei para você. Nele podemos observar o dividend yield nos últimos 10 anos do IFIX. O IFIX é o principal índice do mercado de fundos imobiliários. Ele concentra os maiores e mais líquidos fundos imobiliários negociados na Bolsa de Valores. Pois bem, atualmente nós observamos que o dividend yield médio aí do IFIX é levemente superior a 11% ao ano, um dos níveis mais altos de toda a história. E eu comparo este dividend yield com a taxa do título público federal indexado à inflação, né? O Tesouro IPCA. Remunera aí IPCA mais uma determinada taxa. Atualmente essa taxa aí está ao redor de 5,80% ao ano. Então é IPCA, inflação, mais 5,80% ao ano. A diferença histórica entre o dividend yield do IFIX e esta taxa do Tesouro IPCA oscila ali próximo de 2,80%. Mas como podemos observar atualmente, esta diferença é quase o dobro, 5,50% aproximadamente. Logo, isso mostra que estamos num momento muito atrativo, com os fundos imobiliários gerando renda com um prêmio relevante em relação ao título público federal, que é referência. E justamente por termos este pujante dividendo caindo na conta das pessoas, levantando o interesse das pessoas em fundo imobiliário, é que observamos os investidores, as investidoras caírem no principal erro no mercado de FIIs, que é escolher o fundo imobiliário que está pagando o maior dividendo, sem se preocupar com a análise do que está dentro daquele fundo imobiliário, quais são os ativos, o que está gerando aquele dividendo. Vou trazer aqui alguns exemplos para vocês, né? Então, se a gente observa aí, considerando o final de março, os últimos 12 meses, fazemos um ranking de fundos imobiliários por dividend yield, como você vê aí aos montes, né? Pegamos aqueles grandes pagadores de dividendo entre os fundos imobiliários. Você vai observar, por exemplo, o fundo TGAR11, com aproximadamente 13,1% nos últimos 12 meses. Parece atrativo, mas e se eu te disser que existem outros FIIs que entregam praticamente a mesma coisa, talvez um pouquinho menos, 13%, 12,8% ao ano, mas com um risco muito menor do que o risco que o Tegar corre para te entregar 0,1, 0,2, 0,3% ao ano. Vou citar exemplos aqui, o AFHI11, por exemplo, o RBRX11, entregam dividendos similares, com nível de risco muito menor. Mas se você olha só aquele que está pagando mais, talvez seu olho acabe brilhando para o Tegar e você está correndo mais risco do que deveria. Tem o exemplo do HTMX11, fundo de hotéis. Pagou mais de
15% de dividendo nos últimos 12 meses, ocorre que boa parte desses dividendos, eles não são recorrentes. Eles são dividendos temporários oriundos de venda de imóveis. O lucro é distribuído, mas e no mês seguinte? Terá outro imóvel para vender? Não necessariamente. Então, é de se esperar que este fundo distribua a médio e longo prazo este patamar de rendimento? Não. Mas as pessoas acabaram empurrando o preço da cota desse fundo lá para cima, porque todo mundo queria comprar achando que iria receber dividendos dessa monta por longo tempo. E o que falar do HCTR, emblemático caso da indústria, HCTR 11? Quando você olha nessas tabelas de dividend yield, ele figura lá entre os primeiros. Quase 14% de dividend yield nos últimos 12 meses. Sabe por quê? Porque essa tabela vai olhar tudo que ele distribuiu em relação ao atual preço da cota. Só que a cota caiu demais nos últimos 12 meses. Caiu muito mais do que esses quase 14% de dividendo que ele distribuiu. Se você olhar o dividendo que ele distribuiu em cima do valor patrimonial, que seria aquilo que o mercado chama de valor justo da cota, este dividend yield é de pouco mais de 4% ao ano. 4% ao ano. Então nós temos aqui casos em que essas tabelas de dividend yield te mostram alguns fundos que não necessariamente são boas opções efetivamente para quem tem visão de médio e longo prazo, sabe fazer balanceamento de risco-retorno, né? Algumas pegadinhas, cascas de banana ficam espalhadas por aí. Mas calma que tem a segunda parte. Eu te prometi que ia dividir esse conteúdo em 3 partes. Então, essa foi a primeira, onde eu te mostrei o principal erro que as pessoas cometem. Talvez você já tenha cometido, mas eu não quero que você cometa mais. Como seria a carteira de fundos imobiliários que eu entendo que te minimizaria problemas, dores de cabeça, como a gente eventualmente pode ter quando fica selecionando fundos só por dividend yield? Esta carteira tem que ser diversificada. E alguns segmentos devem fazer parte dessa carteira. Então eu divido essa carteira com uma fatia em fundos de papel, fundos de dívida ou fundos de CRI. Tem uma fatia de fundos de shopping center. No fundo de CRI, a gente tem estruturalmente um pagamento de dividendos um pouco maior. Olhando janelas de médio e longo prazo, os dividendos tendem a ser melhores, com um potencial menor de ganho de capital, de valorização. Aqui a gente tenta defender a renda, ter renda mais previsível e num fluxo mais atrativo. Uma fatia de shopping centers. Shopping centers mostraram no último ciclo porque são ativos extremamente resilientes. Quem apostou contra shopping centers, achando que a pandemia teria colocado um fim nesse tipo de ativo imobiliário, se deu mal. A gente observa aí, seguramente, um dos segmentos, se não aquele, que melhor anda performando nos últimos 12, 24 meses. Pessoal voltando a frequentar, shoppings vendendo e gerando aluguéis atrativos para os seus proprietários. Mais um segmento importante para você ter na sua carteira de FIIs, fundos de logística. Cada vez mais, né, a gente se habitua a querer que as nossas compras online cheguem mais rápido até a nossa casa. Então a gente precisa de uma estrutura logística mais bem desenvolvida. Cada vez mais empresas avançam para explorar mercados mais diversos e saem do eixo do Sudeste, se aventurando em outras praças. E para estar mais próximo de seus consumidores, essas empresas precisam de uma infraestrutura logística de armazenamento de mercadorias naquela região que ela quer atuar. Então, o desenvolvimento logístico vem acontecendo, mas ainda é uma área carente na nossa infraestrutura. Logo, os ativos logísticos já existentes se colocam como ativos valiosos para os seus proprietários e também para os seus locatários, já que a oferta não é tão grande assim. Ter exposição a ativos logísticos é importante. A gente fala de contratos que muitas vezes são contratos mais longos, dão maior perenidade, previsibilidade de rendimento na renda. Então, ter ativo logístico é, sim, muito importante. Fundos de escritório também devem fazer parte da sua carteira. A despeito da mudança de paradigma que tivemos nos últimos anos, com o trabalho híbrido ganhando mais força do que tinha antes da pandemia, está pacificado que escritório continua tendo a sua importância para toda e qualquer empresa. E os bons escritórios
mais bem localizados, com especificações técnicas de altíssima qualidade, eles preservam uma demanda maior, conseguem capturar maior preço de locação. E através dos fundos imobiliários nós conseguimos sim nos expor justamente a estes escritórios. É tudo questão de seleção. Não é fechar o olho e escolher qualquer um, escolher o que está pagando o maior dividend yield. Não, é observar a localização, quais são os ativos que compõem, o histórico de locação naquela área e daquele ativo. Mas sim, fundos de escritório devem fazer parte da sua carteira de FIIs. Fundos de renda urbana, que são ativos que estão dentro de cidades de grande e médio porte, exceto escritórios de uso convencional e onde o ponto, a localização é crucial para o seu ocupante. Por exemplo, uma operação de supermercado. O ativo é importante dentro daquela região e aquele ponto é importantíssimo para o seu locatário. Com isso, a gente consegue amarrar contratos de prazo mais elevado com severas multas para rescisão antecipada. Assim eu consigo maior previsibilidade de renda. A renda vai chacoalhar menos ali. Óbvio, nessa tentativa de buscar retorno de ganho de capital, valorização dos meus ativos, mas uma renda consistente e com certo grau de previsibilidade, ativos de renda urbana precisam estar na sua carteira. E você já vai diversificando em vários setores ali dentro, porque você tem, por exemplo, supermercado, você tem universidades, você pode ter centros de diagnóstico médico. Então veja quantas opções de operação se enquadram no perfil renda urbana. E para encerrar, o chamado FOF, ou fundo de fundos. A gente entende que o momento pede uma alocação em fundo de fundos. Esta classe que te permite logo de cara uma grande diversificação está descontada. E justamente por estar descontada, te dá a oportunidade de um ganho de capital muito interessante. Veja como a gente vai equilibrando com estratégias que buscam preservação de renda e outras estratégias que miram mais o ganho de capital. E aí a gente vai desenhando uma carteira diversificada e que efetivamente eu tenho certeza que vai trazer bons resultados para você. Bem, mas agora vamos para a terceira parte. Na terceira parte eu quero mostrar de fato, percentualmente, como você deveria compor esta carteira hoje. Então, em linhas gerais, algo como 27% mais ou menos, né? Pouco mais que um quarto da sua carteira em fundos de papel, em fundos de CRI, lembre-se, tendem a ter menor nível de volatilidade. Aqui a gente prefere riscos de crédito de maior qualidade, pouquinho menos que 20%, 17%, 18% mais ou menos em fundos de shopping center, 17% mais ou menos também, patamar similar em logística, então shopping e logística ali muito parecidos. Escritório também, talvez um pouquinho menos ali, 16% em escritório. Fundos de renda urbana, mais ou menos 9%, porque aqui a gente está olhando para a renda também e a gente já tem uma fatia boa olhando para a renda lá nos fundos de papel. Então a gente diminui um pouquinho aqui com algo como 9%, entendemos ser uma fração ok para exposição nesse segmento de renda urbana, e os fundos de fundos ali algo como 14%, trazendo esse incremento de potencial de ganho de capital, de valorização dos ativos para a nossa estratégia. E é importante a gente ter essa exposição em fundos imobiliários. Como é que você iria se expor ao setor imobiliário? Tradicionalmente, as pessoas pensam logo de cara em vou comprar um imóvel e vou alugar. Dessa forma, estou investindo no setor imobiliário. É verdade, só que o capital que você precisa para comprar este imóvel é um capital mais elevado. Enquanto a gente observa esta carteira que eu acabei de citar, a gente consegue montar de forma diversificada com R$1.000 ou até menos. Para comprar um imóvel, você vai precisar de bem mais dinheiro do que isso. E quando você comprou o imóvel, você tem um único locatário. Se ele for embora, é 100% de vacância para você. Aí você, além de não receber aluguel, vai ter que pagar o IPTU e o condomínio do imóvel. Na carteira de FIIs, se um locatário sai de um determinado imóvel, de um determinado fundo imobiliário, isso tem um impacto bem reduzido no seu todo, justamente porque você está diversificado. Para o impacto ser semelhante à saída do locatário lá do imóvel que você poderia ter comprado, você teria que ver todos os FIIs que estão na sua carteira receberem notícias de que todos os locatários deixaram todos os imóveis. Acho improvável que isso aconteça, né, de forma tão sincronizada. A diversificação te garante uma segurança muito maior de que dificilmente você terá alguma lacuna, algum mês em que você não receberá renda nenhuma do seu investimento imobiliário. E o retorno, historicamente, é maior. É maior por uma razão simples, né?
Primeiro que o aluguel nos ativos comerciais de altíssima qualidade tendem a oferecer valores por metro quadrado extremamente atrativos, que o mercado residencial muitas vezes não consegue competir. Segundo, que quando você olha nível de rendimento, vimos lá o dividend yield médio do IFIX acima de 11% ao ano, isento de imposto de renda. Importante destacar, o aluguel de um imóvel que você adquirir, um apartamento, por exemplo, ele tem o seu rendimento tributado. Você precisa pagar imposto de renda daquilo que você recebe. E antes do imposto de renda, a gente está falando de um nível de rendimento que fica ali entre 4% e 6% ao ano. Em raros casos, um pouquinho acima desses 6% ao ano, mas muito mais fácil de encontrarmos ocorrências nesse intervalo de 4% a 6% ao ano. Você imagina receber 4% a 6% ao ano e ainda tem que pagar IR depois disso. E os fundos imobiliários lá te entregando atualmente mais de 11 isentos, sem IR, diversificados, um risco muito menor, em ativos comerciais de altíssima qualidade. A comparação em alguns momentos chega a ser covardia, de tantas vantagens que o fundo imobiliário oferece em relação ao imóvel de forma direta. Bem, agora você já viu a estrutura de uma carteira de fundos imobiliários que realmente tem condições de trazer ótimos retornos para você. E a pergunta que deve estar se passando em sua cabeça é: Ricardo, é possível ter uma carteira só com fundos imobiliários? Impossível? Possível é. Recomendável? Ideal? Na minha opinião, não. Coloque aí nos comentários, né? Conte pra mim que carteira você quer que a gente exiba aqui no próximo vídeo. Que tipo de detalhe? Quer conhecer um pouco mais sobre carteira de ações? Sobre carteira de renda fixa? Sobre carteira de investimentos internacionais? Seu dinheiro cruzando a fronteira? Bacana, né? Conte pra mim, coloca aí nos comentários, porque voltaremos com mais vídeos aqui no canal. Um grande abraço.